Fala, minha torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo, muita novidade, muita coisa para vocês saberem. Inclusive, portais britânicos divulgaram o valor aí da venda do Igor Jesus. Cara, saiu praticamente de graça, sem falar no novo treinador que pode chegar no Botafogo, que a mídia está especulando, que eu vou falar após a matéria. Então, por favor, quero pedir para você primeiramente se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. E lembrando, separei duas matérias, cara, muito boa mesmo aí, para quem é botafoguense de verdade, vai entender o que está se passando. Tem algumas verdades, algumas coisas não concordei na primeira parte da matéria, mas outras coisas realmente dá para concordar, e sem falar nas palavras sábias do Jorge Igor aí, que vocês vão acompanhar daqui a pouco. Então, por favor, acompanhe a matéria e eu já volto com vocês. Mas abandonaria vocês, GV. Boa tarde para você, Thiago Fernandão, para todos ligados aqui nos Donos da Bola. Pois é, Renato Paiva não resistiu à derrota para o Palmeiras, à eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e foi demitido pelo Botafogo. John Textor, ele não gostou do modelo de futebol apresentado pelo clube nessa competição. No almoço da delegação ontem no hotel, ele falou muito sobre o Botafogo Way, que queria um modelo de jogo mais propositivo, mais ofensivo, muito diferente do que foi apresentado pelo Botafogo nos jogos, por exemplo, contra o Atlético de Madrid e contra o Palmeiras. E aí na parte da noite, esse incômodo do Textor aumentou bastante e aí ele decidiu por demitir o Renato Paiva. Essa decisão foi anunciada pouco tempo depois nas redes sociais, mais de meia-noite aqui no Brasil. Então, Renato Paiva demitido pelo Botafogo, ele que vai ficar para sempre marcado na história do clube por ter vencido o Paris Saint-Germain por 1-0, uma vitória heróica contra o atual campeão da Champions League. Ele comandou o Botafogo em 23 partidas, foram 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de mais de 55%. Agora, claro, o Textor, a diretoria do Botafogo, trabalha em busca de um novo comandante. Botafogo ainda tem uma sequência de temporada, o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas da Libertadores e também da Copa do Brasil. Então retorna ao Brasil e já inicia os treinamentos visando essa sequência de temporada. O novo treinador, se chegar rápido, vai ter um pouquinho de tempo para treinar antes desse reinício do Campeonato Brasileiro. Mas o que pegou mesmo, o que incomodou bastante o Textor foi esse modelo mais defensivo do Botafogo. Ele queria um Botafogo Way, foi o que ele falou ontem no almoço com a delegação. Queria um Botafogo mais ofensivo e mais propositivo, claro, ainda quer para as próximas competições que vem pela frente, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então ele vai em busca desse comandante que, claro, vai conversar com esse treinador para apresentar justamente esse modelo de futebol. Botafogo Way, essa foi a palavra usada bastante pelo Textor no almoço ontem com a delegação. GV. Muito obrigado, Gabi Mariano, pelas informações. Bom tê-la de volta com a gente. Vamos embora, que a gente tem muito Mundial ainda pela frente. Até o dia 13, a gente segue aqui na nossa Missão América com a TV Connect USA. Você que está no Brasil quiser assistir a segunda hora com a gente, sempre fica Flávio, Fernandão, convidados, falando muito dos outros jogos do Mundial. Você cola com a gente baixando o aplicativo na sua lojinha. A gente vai falar muito de Botafogo daqui a pouquinho, mas obviamente o jogo mais quente é o do Flamengo. Só quero dar uma opinião rápida aqui. Para mim isso é uma completa insanidade. Trocar o pneu do carro com ele andando mais ainda agora. Botafogo Way contra o PSG não saiu para jogar porque você sai e toma uma escovada. Fez a estratégia direitinha, achou a bola certa. Quanto o Palmeiras faltou um pouquinho, mas talvez seja muito mais da questão do jogo. Para escolher o Renato Paiva foi a 6ª opção. O do Cruzeiro, o Jardim, o Paiva tentou, que veio, o Textor, tentou um monte de gente e ninguém quis. Aí no final pegaram o Paiva veio, tava azeitando o time e demite o cara. Pra mim é uma maluquice, tá? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A Gabi já trouxe pra gente 23 jogos, 12 vitórias, 8 derrotas, 3 empates, 29 gols marcados, 16 sofridos, um aproveitamento relativamente baixo, 56,5%. E eu queria perguntar rapidinho pro Thiago Fernandão, do mercado aí, pode ser futebol internacional também, porque o Textor tem grana para isso, quem vocês trariam? O melhor nome no momento que está livre no mercado é o Luiz Castro. Já conhece o elenco, já conhece o futebol brasileiro, tem uma aceitação da torcida. A questão foi só aquela forma como ele deixou o Botafogo, mas acredito que o torcedor aceitaria ele de volta. Eu não tinha essa informação que o Thiago trouxe para a gente agora, do Luiz Castro. Ficou tipo, então, aquela coisa do Jorge Jesus quando está desempregado, não agora com o Filipinho.
Todo mundo queria debater. Então é pulo de 10, gente. Então é pulo de 10. Então quem vem é o Castro, pô. Acho que, pelo menos assim, em relação ao mercado e algo que cairia como uma luva no Botafogo, já conhece o elenco que está aqui agora, a maior parte dos jogadores, tem um carinho da torcida porque fez uma boa campanha, apesar de ter largado o clube em 2023 daquela forma, mas deixou na liderança do campeonato. Acho que tem um caso ali para ser terminado, acho que teria uma aceitação legal. GV, dentro do que o Thiago falou, também não vejo um outro cara com mais coerência com relação ao tempo que o Botafogo tem para poder começar a trabalhar. A confusão, né? O Textor sempre jogando uma cortina de fumaça quando coisas difíceis acontecem, né? Deu problema lá no Leão, caiu, renunciou à presidência. Pum. Agora o foco é o Botafogo. E manda o cara embora. Enfim, esperamos que o Botafogo consiga um treinador interessante, se for o Luiz Castro, que faça um excelente trabalho. Lembra quando o Paiva foi anunciado, em 27 de fevereiro? O torcedor torceu o nariz, o torcedor não gostou. Era a noite da Recopa, era o jogo da volta contra o Racing. O Botafogo, inclusive, perdeu aquele jogo no Newton Santos, perdeu as duas para o Racing. E o torcedor falou, putz, Renato Paiva, para quem tinha sonhado com o André Jardine, com o Roberto Mantini, Renato Paiva, um treinador que não tinha feito um bom trabalho no Bahia, saiu queimado, né, com o torcedor do Bahia e que estava disponível para ser contratado na virada de fevereiro para março. Podia contratar o Paiva em janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, ele estava sem clube, mas o Botafogo perdeu tempo e com isso ele jogou fora 2 decisões em fevereiro, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, títulos que ele ainda não possui na sua galeria, não é verdade? E perdeu tempo de preparação para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes e etc. E trouxe um treinador cujas características não combinam com o tal Botafogo Way, o método de trabalho idealizado pelo John Textor. Deu no que deu, durou 4 meses, teve um aproveitamento de menos de 60%, um desempenho horroroso fora de casa e derrotas com posturas inaceitáveis como a de sábado. Ele perde só de 1-0. Ele perdeu para a Laú de 1-0, uma postura ruim no Chile. Ele perdeu para o Estudiantes por 1-0, uma postura ruim na Argentina. Ele perdeu para o Palmeiras por 1-0, um horror. Um horror, parecia que estava encarando o Paris Saint-Germain, mas era o Palmeiras. Era um adversário contra o qual ele poderia competir. Ele tinha condições de bater de frente. Tanto que nos últimos 15 minutos do jogo, do segundo tempo da prorrogação, ele tentou fazer o que não fez em 105, mostrando que a estratégia tinha sido errada para o jogo. Um treinador que não tinha capacidade de comandar um projeto tão grande. Me pareceu um treinador pequeno para um projeto tão grande. E quem acompanhou esse trabalho do Paiva do Botafogo, né, detectou isso. O desempenho fora de casa sofrível, absolutamente sofrível. E aí o Paiva vem para a coletiva depois do jogo contra o Palmeiras e fala, não, mas veja bem, né, nós perdemos para um adversário que tem condição de pagar milhões por um jogador como o Paulinho, como o Vitor Roque. Opa! O Botafogo gastou 500 milhões só na janela do início do ano. 500 milhões de reais. Ah, mas também trouxe uns caras aí é culpa do Botafogo. Se o Botafogo jogou dinheiro fora, se o Botafogo errou nas avaliações, se o Botafogo contratou o Juan Cruz pelo que contratou, eu acho bizarro. Aí a culpa é do Botafogo, mas dizer que tratar como coitadinho, veja bem, né? Não tinha como, né? Olha o Palmeiras, muito mais poderoso. Baixa a bola. Não é por aí. Não vem vender esse argumento pro torcedor. Desculpinha esfarrapada pro torcedor. A verdade é que o Botafogo pegou um adversário que ele encara, ele tem condição de encarar, tanto que no ano passado ele fez o que fez com o Palmeiras, né? Ao longo do ano. E ele tratou o Palmeiras como o Paris Saint-Germain. Inacreditável, inaceitável, muito pouco para aquilo que o Botafogo tem a oferecer para qualquer treinador hoje, de material, de investimento, de preparação, de estrutura, muito pouco. Então é por isso que o Paiva caiu. E o Paiva cair 4 meses depois de assumir é o John Textor reconhecendo que errou no início do ano. E quando a gente dizia isso, tinha gente que torcia o nariz, eram poucos, é verdade. A maior parte do torcedor do Botafogo sabe que o Textor errou e estava irritado com aquele planejamento do início do ano. O Textor errou no planejamento. O Textor achou que a exceção que foi 2024 vai se repetir todo ano, vai virar regra. Não, o ano do Botafogo começa em abril. Não, várias frases que a gente foi ouvindo e que sempre me soaram absurdas. Não, o que importa para o Botafogo é a segunda janela. Muito bem, estamos vendo. Agora vai ter que correr atrás de um treinador. Imagino que ao fazer um movimento como esse, o Textor já tenha um nome engatilhado com o qual ele pretenda trabalhar, mas vai ter que correr atrás de um novo treinador com um prazo curto, com o brasileiro voltando daqui a menos de 15 dias, com um clássico contra o Vasco para disputar, jogando fora 6 meses de planejamento.
Uma pena que o Textor tenha ido nessa direção. Espero que ele tenha aprendido uma lição, né? A arrogância, o descaso, o desleixo. Isso custa caro num futebol caríssimo. E, aliás, falar em futebol caríssimo, o Paiva também deu 72 milhões de motivos para ser demitido, né? Porque não tenha dúvida de que essa demissão do Paiva também se dá pelo prejuízo gerado por essa eliminação. O Botafogo deixou de arrecadar 72 milhões de reais. E qualquer empresa, um profissional que gera um prejuízo como esse, ele é mandado embora. O cargo dele vai pro saco, não tem jeito. Você deixou de ganhar por covardia. Pô, você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você caiu pro Bayern de Munique, o clube um dos mais poderosos do mundo. Tá bom, né? Realmente é o lógico, não tem muito o que fazer. Você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você foi atropelado pelo Manchester City do Guardiola. Porra, que azar, né? Cruzamos com os caras, não tem o que fazer. Não. Você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você caiu pro Palmeiras, porque você se acovardou contra o Palmeiras, porque você não quis jogar contra o Palmeiras. Um Palmeiras que chegou nesse jogo com o mental, a confiança abalada pelo que tinha acontecido na primeira fase do Mundial. Não chegou tão favorito quanto o Botafogo chegou. Então, realmente, isso é inaceitável. Isso tem que gerar alguma consequência, e a consequência foi a demissão do Renato Paiva. Agora que o Textor haja rápido, coisa que ele não fez no início do ano, não fica com isso, o Caçapa tá aí, ele comanda o time. Não dá. Textor, espero, já percebeu que não dá, que ele consiga agir rápido na escolha de um treinador que honre as características do clube e do time, principalmente. Porque ele tem um time para jogar para frente, ele tem material humano para ser propositivo, agressivo, ofensivo, que eu acho que é o que mais encaixa dentro do que tem nas mãos. E o Renato Paiva não conseguiu extrair isso do time do Botafogo. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar aqui falando sobre a rescisão do Paiva. Por que eu estou falando da rescisão? Porque o Botafogo já propôs a ele a rescisão, já deu o documento a ele, porém ele não assinou. Pelo menos até as 4h37 de hoje da tarde ele não tinha assinado esse documento ainda para ser desligado do comando da equipe técnica do Botafogo. Então, quer dizer, estamos esperando, né, galera? Estamos esperando apenas ele assinar aí para realmente dizer agora sim ele tá fora do Botafogo. Cara, mas é aquilo. Tá? Ele não faz parte do Botafogo mais e tal, já foi desligado, o Botafogo já, como é que podemos dizer, o Botafogo já anunciou isso, então, cara, se caso acontecesse dele não querer assinar, isso aí só prejudicaria mais ainda a carreira dele, tá? Vamos lá. Outra coisa, sobre o Paiva, sobre o novo treinador do Botafogo, vocês viram que a mídia estava falando sobre o Luiz Castro, tá? Por que eles estavam falando sobre o Luiz Castro? Justamente por causa da identificação do treinador com o clube, tá? É por isso que eles falaram. Porém, galera, não tem só ele aí no mercado, tem outros nomes aí que vocês vão ver aí, vou trazer para vocês mais em outro vídeo, vou atualizar vocês a qualquer momento de qualquer informação sobre o nosso Botafogo. E vale lembrar que o Arthur Jorge já deixou também muito claro que tem desejo de voltar ao Botafogo. Então a qualquer momento pode sair aí, que pode ser o Castro, pode ser o Arthur Jorge. Há quem duvide que seja o Arthur Jorge por causa da treta com o John Textor, daquela confusão que teve, que o John Textor deu umas indiretas. Mas, cara, pior aconteceu com a Leila, né? Entre o Textor e a Leila. E mesmo assim o Textor já tomou até um café junto com ela lá, já conversou, já abraçou. Então, assim, tudo pode acontecer. E eu vou ser sincero pra vocês aqui, né? Tem um perfil aí que tá publicou pelo menos no X, no antigo Twitter, que o Sérgio Conceição é o novo treinador do Botafogo e ele teria aceitado o projeto. Meu amigo, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu não confio na fonte, tá? A fonte tem apenas 300 seguidores, mas pode ser verdade? Pode. Pode não ser? Pode também. Não sabemos se procede ou não procede essa informação. Mas é claro, né, que o John Textor já tem um nome engatilhado. Para ele rescindir com o Paiva, ele já tinha engatilhado. E é como o Jorge Igor falou, o principal motivo... Olha só, o principal motivo da decisão de mandar o Paiva embora foi esse prejuízo de 72 milhões de reais nos cofres do Botafogo. Porque é inadmissível você jogar... Olha só, uma coisa é você jogar contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, contra o Real Madrid, contra o Manchester City e partir um pouco para a retranca. Agora você pegar um Palmeiras,
adversário brasileiro, e não querer propor jogo, se retrancar, meu amigo, isso custou caro ao Botafogo. E um exemplo claro que a gente podemos usar aí é o Fluminense hoje contra a Inter. O Fluminense saiu pro jogo. E cara, os times brasileiros têm qualidade. Dos 4 que foi pro Mundial, o que menos tinha qualidade, assim, podemos falar com um elenco menos inferior, é o Fluminense. E o Fluminense passou. Então o Botafogo, infelizmente o Paiva não tinha mais como continuar no comando do Botafogo. E, cara, na minha opinião já vai tarde. Tá? Já vai tarde. Eu gostei da saída dele, né? Mas a gente fica assim um pouco preocupado quem será o novo treinador. Mas acredito que o Textor, como ele vem falando, que tá prestando mais atenção no Botafogo agora, é muito provável que ele tenha um bom nome aí já de olho para passar pro Botafogo. Tá bom? Vamos lá, galera. Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre o Igor Jesus. Cara, eu não entendi essa transferência do Igor Jesus para o Nottingham Forest de forma alguma. Os portais britânicos estão dizendo que o Igor Jesus de Botafogo custou apenas 75 milhões de reais. Cara, 75 milhões. Ele saiu de graça. De graça. Né? Então, assim, o que eu pelo menos especulo é que tem algum movimento aí que nós não sabemos entre o Lyon e Nottingham Forest aí para favorecer esses clubes, um ajudando o outro, porque não tem cabimento. O Botafogo já tinha rejeitado aí proposta de 128 milhões de reais e vender por 11 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais, é inaceitável, meu amigo. É inaceitável. Mas agora eu acredito que o Textor tem aprendido com o seu erro. Ele já falou que vai se afastar um pouco do Lyon, nomeou o presidente, sei quem lá, e vai focar mais no Botafogo. Acredito que ele vai trazer um técnico de ponta e vai trazer mais atletas aí para o Botafogo, para que possamos, né, tentar pelo menos levar a segunda Libertadores aí, o Brasileirão, a Copa do Brasil. Cara, eu não sei, mas acredito que o Textor agora tem um plano muito bom para o Botafogo. Tá? Então, qualquer informação eu volto e trago para vocês a qualquer momento. Lembrando que tem muitos nomes no mercado como treinador, como eu já falei para vocês. Cara, olha só, Roberto Mancini, Rafa Benítez, Sérgio Conceição, que eu acabei de falar pra vocês aqui, que ele foi demitido do Milan há mais ou menos um mês. Cara, um nome que eu não quero com certeza é esse Pedro Caixinha, né? Ainda tem o Tata Martino e o Tite também tá livre no mercado. Agora, esse Pedro Caixinha, eu faço questão de não aceitar esse cara no Botafogo. Não aceitar mesmo. Galera? Então, pessoal, esse é mais um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer informação eu trago pra vocês a qualquer momento.